Então, retornando, pessoal, existe uma outra classificação com relação ao tipo de pomar, certo? Então, nós temos os pomares domésticos ou caseiros, que geralmente eles são negligenciados pelos técnicos, né? Não se dá a devida importância, porém, é um setor interessante economicamente. Nós temos aqui na região de Teresina dois produtores de mudas que o mercado deles tende a atender esse tipo de cliente, né? Se a gente for levar em consideração que no entorno de Teresina nós temos uma diversidade muito grande de sítios, certo? Que uma das características do teresinense, né? Diferentemente das outras capitais do Nordeste que tem a praia, né? Tem o litoral, que eles viajam no final de semana para a praia. Aqui o teresinense, não só o teresinense, mas cidadão de Campo Maior, de Altos, tem a tendência de no final de semana ir para o sítio, né? Então tem a quantidade significativa de sítios no entorno da Grande Teresina, certo? Quando eu digo Grande Teresina, Campo Maior, Altos, José de Freitas, União, enfim. Então, essas propriedades, elas demandam mudas, né? Geralmente enxertadas, né? Aquele que é pressa, né? Para produzir, enfim. Então, é um mercado interessante no tocante à produção de mudas, certo? Outro tipo de pomar é o pomar comercial, que é o mais convencional, que a gente trabalha de forma mais intensiva na nossa disciplina, certo? Que aqui no Piauí a gente encontra esses pomares nos perímetros irrigados, tanto no norte do Piauí, em Parnaíba, quanto em Guadalupe, ali próximo de Floriano, certo? E na região semiárida, na região de Picos. E os pomares experimentais. Então, essas culturas que eu acabei falando para vocês no vídeo anterior, que elas estão em processo de domesticação, que está se trabalhando as técnicas de produção, para isso se precisa fazer experimentos. Então, existem pomares experimentais de cajá, de bacuri, de outras frutíferas que a gente já produz, mas que tem algum problema, tem alguns questionamentos com relação ao espaçamento adequado, ao manejo nutricional, à indução floral. Então, para se ter essas respostas, então é necessário realizar experimentos. Então, aqui em Teresina, na Embrapa, se tem pomares experimentais. Na Embrapa de Petrolina se tem pomares experimentais, principalmente com frutas tropicais. Então, há diversidade de frutas temperadas também. Uma diversidade muito grande de uva, de variedades de peras que estão se trabalhando para que a gente consiga produzir essas frutíferas no Nordeste, certo? E os pomares didáticos, né? Então, no nosso campus, nós temos um pomar didático de acerola, que a gente faz as práticas de adubação, de poda, certo? Antes da pandemia, a gente estava trabalhando a instalação de um pomar de maracujá. Então, a gente chegou a produzir mais de 300 mudas de maracujá, mais de 300 mudas de mamão também, que a gente ia implantar o nosso pomar didático. Mas, infelizmente, né, ocorreu a pandemia. Nesse momento a gente já tinha realizado a produção das mudas, essas mudas foram doadas e hoje nós temos relato de alunos que foram lá e pegaram essas mudas que já estão produzindo, né? Nós temos a imagem, vou até colocar no grupo para vocês, do nosso aluno que produziu maracujá lá, está produzindo maracujá com mudas oriundas lá das nossas práticas, né? Que essa era uma das primeiras práticas que a gente iria realizar, que seria a produção de mudas e a prática da propagação por estaca, né? Que é uma prática que a gente fez com a cultura da acerola. Então a gente estava multiplicando a acerola através de galhos de acerola. A gente fazia todo o procedimento lá, mas eu vou acabar gravando uma aula demonstrando, né, essa prática com a acerola. Então, a fruticultura, como qualquer atividade agropecuária, ainda tem seus gargalos, né? Seus problemas a serem enfrentados. E na fruticultura, um desses problemas, né, é a produção de muda de qualidade.
Então não basta você produzir a muda, ela tem que ser de qualidade. Tem aquele material que está sendo propagado tem que ser de uma planta que tenha saúde, certo? Que não tenha nenhum tipo de doença. Aquela muda tem que estar com o diâmetro correto, a quantidade de folhas correto, a altura correta.